que inicialmente parecia uma oportunidade para fortalecer alianças internacionais acabou se transformando em um episódio de desconforto diplomático para Kiev. Durante um encontro crucial nos Estados Unidos, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky buscava consolidar o apoio ocidental, mas enfrentou uma recepção distante e questionamentos diretos sobre a viabilidade de sua estratégia no conflito contra a Rússia. Em Moscou, o evento foi interpretado como um reflexo da instabilidade política da Ucrânia e da crescente dificuldade de Kiev em manter o suporte irrestrito de seus aliados. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, não tardou a comentar o episódio, reforçando a visão do Kremlin de que a Ucrânia se tornou excessivamente dependente das potências ocidentais, principalmente dos Estados Unidos e da União Europeia. Segundo ela, a abordagem de Zelensky, baseada em solicitações contínuas de ajuda militar e financeira, evidencia a falta de autonomia do governo ucraniano. Para Moscou, essa dependência representa um entrave para qualquer tentativa real de negociação ou estabilização do conflito. As repercussões do encontro foram além das declarações russas. A troca de palavras entre Zelensky e líderes ocidentais evidenciou um desgaste nas relações entre Kiev e Washington, com sinais claros de que o apoio americano não será mais tratado como garantido. Nos últimos meses, a crescente preocupação nos Estados Unidos com questões domésticas, como eleições e desafios econômicos, tem levado a uma revisão de prioridades. Esse contexto coloca a Ucrânia em uma posição delicada, já que sua estratégia até agora se baseava na certeza de um suporte contínuo e incondicional. Durante o encontro, ficou evidente que a Casa Branca não está disposta a seguir indefinidamente as demandas ucranianas sem uma reavaliação das próprias necessidades estratégicas. Fontes próximas ao governo dos Estados Unidos indicam que há uma crescente insatisfação com a condução do conflito por parte de Kiev, especialmente devido à falta de avanços significativos no campo de batalha e às dificuldades políticas enfrentadas pelo governo Zelensky para manter o apoio interno. Para a Rússia, essa aparente erosão do suporte ocidental à Ucrânia confirma uma previsão há muito defendida pelo Kremlin. A guerra se tornaria um fardo insustentável para os países que apoiam Kiev, desencadeando divisões internas e levando ao enfraquecimento gradual da coalizão formada contra Moscou. Desde o início do conflito, a estratégia russa tem se baseado na resistência prolongada, confiando que o desgaste econômico e político dos aliados ocidentais levaria a uma reavaliação do compromisso com a Ucrânia. O aumento da pressão sobre os orçamentos militares da OTAN, os debates políticos acirrados em Washington e Bruxelas e o crescente cansaço das populações ocidentais em relação ao prolongamento da guerra são elementos que a Rússia vê como parte do seu cálculo estratégico. A exploração dessas fissuras entre os aliados de Kiev tornou-se uma peça-chave da política externa russa. Moscou tem investido fortemente em sua narrativa de que a Ucrânia não possui uma estratégia viável de longo prazo e que sua dependência contínua de ajuda externa a torna um parceiro instável e imprevisível. Isso se reflete nas dificuldades enfrentadas por Kiev para garantir novos pacotes de assistência militar e financeira, especialmente diante da crescente resistência de setores políticos nos Estados Unidos e na União Europeia, que questionam a sustentabilidade desse apoio. No âmbito interno, os desafios do governo Zelensky se tornam cada vez mais evidentes e complexos. O prolongamento da guerra está causando impactos profundos não apenas na economia ucraniana, mas também no moral da população e na coesão política do país. Relatos indicam que as dificuldades econômicas se intensificam com a destruição da infraestrutura crítica, a desorganização da indústria e o declínio da capacidade de recrutamento militar. Além disso, a contínua necessidade de reforços no fronte tem levado a medidas impopulares, como a ampliação do alistamento obrigatório, gerando tensões dentro do país. A frustração da população com a guerra, que inicialmente foi vista como uma luta essencial pela soberania nacional, agora se mistura com um sentimento de incerteza sobre o futuro. O desgaste interno se reflete também nas disputas políticas dentro do próprio governo ucraniano, onde começam a surgir críticas mais incisivas sobre a condução do conflito. Setores políticos e econômicos questionam se a atual estratégia pode realmente levar a um resultado favorável para Kiev, ou se uma negociação, mesmo que difícil, deveria ser considerada como uma alternativa viável. A falta de garantias explícitas por parte dos Estados Unidos
Unidos e da Europa agrava ainda mais as incertezas. Embora líderes ocidentais reiterem publicamente seu apoio à Ucrânia, as dificuldades para aprovar novos pacotes de ajuda e a hesitação em fornecer armamentos mais avançados demonstram que há limites para esse suporte. A aproximação das eleições nos Estados Unidos e as prioridades internas dos países europeus adicionam mais um fator de imprevisibilidade ao cenário. Para o Kremlin, esse contexto representa uma oportunidade para reforçar sua posição, confiando que o tempo joga a seu favor e que o Ocidente, eventualmente, será forçado a reavaliar seu compromisso com Kiev. Diante desse quadro, a situação geopolítica se torna cada vez mais volátil. O futuro do conflito depende não apenas das batalhas no campo militar, mas também das movimentações políticas e diplomáticas que ocorrem nos bastidores. Para a Ucrânia, o desafio é manter sua posição e garantir que o apoio ocidental continue sendo suficiente para sustentar sua resistência. Para a Rússia, a aposta é que o desgaste prolongado leve os adversários a reconsiderar sua abordagem, abrindo espaço para um desfecho que favoreça Moscou. Diante desse cenário, o equilíbrio de poder no conflito continua evoluindo, impulsionado não apenas pelos acontecimentos no campo de batalha, mas também pelas dinâmicas políticas e diplomáticas que ocorrem nos bastidores. A posição da Ucrânia no tabuleiro internacional se torna cada vez mais frágil à medida que incertezas crescem sobre a continuidade do apoio ocidental, especialmente em meio às mudanças políticas nos Estados Unidos e na União Europeia. O debate sobre o envio de novos pacotes de ajuda militar e financeira enfrenta resistência crescente em alguns parlamentos ocidentais, onde há setores que questionam até que ponto é viável manter um compromisso tão oneroso sem perspectivas claras de uma solução rápida para o conflito. A vulnerabilidade diplomática de Kiev também se manifesta na hesitação de alguns países em ampliar o fornecimento de armamentos estratégicos, temendo uma escalada ainda maior da guerra. Enquanto aliados como o Reino Unido, Polônia e os Estados Bálticos continuam pressionando por um apoio irrestrito à Ucrânia, outras nações europeias demonstram maior cautela, preocupadas com as implicações econômicas e militares de um prolongamento indefinido do conflito. Nos Estados Unidos, a proximidade das eleições presidenciais adiciona mais um fator de instabilidade, já que a política externa americana pode sofrer alterações significativas dependendo do resultado das urnas. Para Moscou, essa conjuntura representa uma vantagem estratégica clara, consolidando a narrativa russa de que o tempo trabalha a seu favor. Desde o início do conflito, o Kremlin tem apostado em uma estratégia de desgaste prolongado, contando com a erosão da unidade ocidental e a crescente exaustão dos países que financiam e armam Kiev. Essa abordagem se baseia na crença de que os custos econômicos e políticos para os países ocidentais eventualmente superarão os benefícios percebidos de manter a Ucrânia em uma posição de resistência ativa.